Mas falando em acidente, hoje, claro, o Balanço Geral não pode esquecer, e nós vamos falar sobre isso e muito na nossa programação, essa tragédia que ocorre mais uma vez na MGC 497. Mais uma vez na 497, porque você conhece, amiga, essa é uma rodovia de pista simples, não tem acostamento e já foi palco de diversos acidentes. Nós estamos falando de um caso que envolveu um caminhão boiadeiro e um veículo de passeio, um Uno. Uma batida que foi praticamente frontal e 5 pessoas morreram. E entre as vítimas, infelizmente, também uma criança. E como você estava vendo, logo depois do acidente, o veículo pegou fogo. E as chamas se espalharam rapidamente também nessa área, que é uma área de vegetação no entorno da rodovia. Essas cenas que você está acompanhando agora são cenas registradas hoje de manhã. Os veículos retorcidos. Olha o que sobrou do Uno. Olha o que sobrou do Uno. A nossa equipe de reportagem esteve no local hoje. E agora, todas as informações em relação a essa tragédia, mais uma que ocorre na 497. Você que está chegando agora, acompanhando o Balanço Geral, preste atenção, nossa equipe lá, hein? Nossa equipe lá, para trazer as informações desse gravíssimo acidente que ocorreu na nossa região. Débora Pérez. MGC 497, quem segue aqui consegue chegar na cidade de Prata, do outro lado, sentido Uberlândia. Vocês conseguem observar que é uma rodovia extremamente movimentada, pista simples. Esse não é o primeiro acidente que a gente mostra e, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum acidentes tão graves como esse. Aqui no local, a gente ainda consegue ver os impactos, as marcas dessa destruição. O solo está completamente marcado por um incêndio que aconteceu, segundo as informações preliminares que a gente recebeu. Um incêndio aconteceu assim que esse carro acabou batendo naquele caminhão boiadeiro que está ali do outro lado. A gente consegue ver também que o carro ficou prensado, ele queimou. Sobrou pouca coisa, a gente mal consegue identificar de qual veículo a gente está falando e grande parte desse solo também está marcado por esse incêndio que foi controlado por esses bombeiros, por essas equipes que estiveram por aqui. Essa é uma rodovia muito movimentada. Passam muitos caminhões por aqui, tem um movimento muito intenso de veículos que levam cargas pesadas, tanto para o Triângulo Mineiro quanto também para o Alto Paranaíba. O acidente teria acontecido bem no quilômetro 63, polícia militar ainda no local aqui fazendo todo um trabalho de fiscalização. Acidente que aconteceu por volta das 7 horas da noite, agora no início da manhã a gente ainda consegue perceber, consegue ver essas marcas de destruição desse acidente que infelizmente matou 5 pessoas. Não sobrou muita coisa, o cheiro por aqui de queimado ainda é muito forte. Roda, o carro ficou totalmente prensado, isso aqui era um Fiat Uno que acabou sendo destruído por conta desse acidente gravíssimo. Foi algo muito difícil, muito complicado mesmo, polícia, bombeiros, uma série de pessoas estiveram por aqui, autoridades também, para ajudar nesse resgate desse acidente gravíssimo. Débora Pérez no local, a nossa equipe lá trazendo todas as informações, hoje já desde as primeiras horas da manhã, se deslocando para lá para acompanhar. E quando a gente chegou foi essa cena que encontramos, né? Uma cena de guerra. Perceba como é que ficou, infelizmente, esse veículo depois dessa batida, até porque nós estamos falando de um veículo pequeno, de passeio, e um caminhão gigante, né? Um caminhão boiadeiro gigante, com uma estrutura enorme, você está vendo inclusive a imagem dele. E aí a pancada foi terrível, foi triste. A dinâmica ainda está sendo apurada, o motorista trouxe algumas informações, alguns relatos, dizendo que acabou sendo surpreendido em relação a este carro e que existia um outro veículo que estava atrapalhando ao mesmo tempo a visão dele. Mas isso tudo agora vai ser apurado, a perícia esteve no local para entender as marcas de frenagem, a forma com que os veículos ficaram depois desse grave acidente que aconteceu na 497. MG 497 é uma rodovia que é muito conhecida e é importante, a gente tem que falar, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Além dela dar acesso à cidade de Uberlândia, mesmo sendo de uma cidade pequena, que é a querida cidade de Prata, aqui é a cidade de Uberlândia, mas ela faz a gente ter uma ligação à 153. A 153 que lá na frente se torna Transbrasiliana, a 153 que faz também ligação a outros municípios mineiros e é uma rodovia importante para escoamento de safra, para que seja transportado riquezas aqui da nossa região para outras cidades no interior paulista e, ao mesmo tempo,
A gente utiliza essa rodovia também para receber muitos produtos que chegam de outros estados. E é uma rodovia que em 2022 passou por melhorias. Lembra? Depois de inúmeros problemas, buracos na pista, falta de sinalização, nós tivemos investimentos que aconteceram ali nesse trecho, principalmente de Uberlândia e a cidade de Prata, que foram importantes, necessários, mas que não resolveram um problema que é muito sério. A falta de acostamento, poucos pontos de ultrapassagem, a falta de uma terceira pista ou até mesmo um pedido que é feito pela comunidade de uma duplicação, pelo menos em alguns trechos, já que nós temos um fluxo muito grande na MGC 497. Ela é MGC porque ela é de responsabilidade do governo do estado. Lá em 2022 investiram 42 milhões de reais em pouco mais de 77 quilômetros. Foram 42 milhões só para recapeamento e melhora na sinalização. Para ser exato, fazendo um cálculo muito simples, nós estamos falando de 560 mil reais por quilômetro. E não conseguiram colocar um acostamento nessa pista. E os acidentes, infelizmente, continuam acontecendo. A partir do momento que a pista está boa, tem muita gente que acaba exagerando na velocidade e os casos são registrados e mostrados aqui no nosso balanço geral. Mas nesse caso, quem são as vítimas? Quem são as pessoas que estavam neste Uno? Deixando claro que algumas imagens que nós recebemos ontem à noite, logo depois que o acidente aconteceu, são tão pesadas, fortes, que nós não vamos compartilhar. Algumas pessoas foram injetadas para fora do veículo. E como o veículo, depois da pancada, rapidamente explodiu, pegou fogo, essas pessoas estavam pegando fogo. Quem são elas? As vítimas foram identificadas. E segundo informações, são lá da cidade de Prata. O acidente aconteceu a poucos quilômetros da cidade, nós estamos falando aí de aproximadamente 20 quilômetros, onde ocorreu a batida. Deixa eu mostrar aí com respeito e a minha solidariedade aos familiares e aos amigos. O motorista do Uno tinha 36 anos. Deixa o rapaz aqui. Ézio Carvalho Santos, que era natural, nasceu e se criou lá na cidade de Prata. A passageira que estava do lado dele, Rosilene Terezinha Silava, de 37 anos, também lá da cidade de Prata. Tinha também a passageira, a Rosana Aparecida Oliveira Paim, de 23 anos, uma jovem, natural lá da cidade de Prata também. E uma outra passageira, a Amanda da Silva Jorge, de 24 anos. A Amanda, diferente, a gente não tem a imagem de uma foto dela, ela é natural de Manaus e ela estava com o bebê. Ela é mãe do Alarro Leonel Pinho da Silva, de apenas 1 aninho, que é natural do Rio de Janeiro e também está entre as vítimas desse grave acidente. A cidade de Prata está inconsolável hoje. Há uma comoção muito grande, as pessoas tentando compreender a dinâmica desse acidente. E hoje o momento é de despedida. Nós estamos falando de uma cidade pequena, onde todos conhecem todos, né? Sabe, aquela cidadezinha onde, poxa, as pessoas se criam próximas uma da outra e está todo mundo percebendo que alguém da cidade, alguém da família acabou morrendo nessa tragédia. A nossa equipe de reportagem também está lá na cidade desde as primeiras horas e deixa eu chamar minha amiga Débora Pérez, ela que está acompanhando aí a despedida. Está lá na querida cidade de Prata e hoje ela estava me falando inclusive com os amigos, está um clima muito difícil lá na cidade, muito difícil. Os corpos serão levados inclusive para velório, sepultamento lá na cidade, né? E é uma notícia muito triste para todos aí. Nessa conversa que você teve com algumas pessoas, o sentimento é esse que eu relatei, né, Débora? Difícil até falar bom dia, boa tarde, um dia como esse, principalmente sabendo que você está aí nessa cidade.
Totalmente, Rafa. Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. A gente chegou logo muito cedo aqui na cidade, a gente teve a oportunidade também de passar pelo local onde todo esse acidente trágico aconteceu e aqui percorrendo as ruas da cidade a gente vai encontrando os familiares, os parentes. A gente até passou por uma padaria em que uma das atendentes até comentou com a gente, trouxe mais informações, principalmente em relação a uma das vítimas. Então a gente a todo momento vai encontrando esses amigos, esses parentes, esses filhos, esses irmãos, porque essas pessoas eram totalmente ligadas aqui à cidade de Prata, faltava muito pouco para que eles pudessem chegar aqui até a cidade e infelizmente eles acabaram se envolvendo nesse acidente e se tornaram vítimas dessa tragédia que marcou para sempre não só a vida deles, mas também de todas as outras pessoas envolvidas também nessa tragédia que aconteceu aqui na nossa região. Como vocês puderam acompanhar, a gente mostrou exatamente como ficou o local desse grave acidente. A gente tem muito o que conversar em relação a um processo de investigação que já foi feito, mas eu gostaria muito de começar contando e atualizando, trazendo novas informações em relação aos corpos dessas vítimas. A gente está falando de uma cidade muito pequena. Prata é uma cidade com um pouco mais de 28 mil habitantes. Então o IML, referência aqui para essa região, é o IML que fica na cidade de Ituiutaba. Então os corpos saíram daqui por volta de 6h30 da manhã, foram para lá, passaram por todo um processo de necrópsia e eles estão recebendo agora. Essa liberação ela deve ser feita em instantes para que os corpos possam voltar para cá. A gente fala ao vivo, direto de uma das avenidas mais movimentadas aqui da cidade de Prata, direto da rua Tenente Reis, é uma das avenidas mais movimentadas e que mostra exatamente um pouco mais, do movimento nesse horário agora do almoço, mas o que eu queria contar para vocês é que a gente está muito perto aqui da funerária, que é responsável por todo esse processo, que está fazendo todo esse cuidado, que foi a responsável por levar esses corpos até o IML da cidade de Ituiutaba e será responsável também por trazer para cá, para que eles possam começar então todo esse processo de despedidas. A gente está falando de 5 pessoas que moravam aqui na cidade de Prata. A todo momento a gente vai encontrando essas raízes, vai tendo mais informações e foi uma tragédia muito grande mesmo. No local, a gente conseguiu identificar ainda que os 2 veículos estão por lá, tanto o que sobrou desse Fiat Uno, como também o que sobrou dessa carreta boiadeira, que é muito importante a gente dizer que estava vazia também no momento em que tudo isso aconteceu. A Polícia Militar Rodoviária foi a responsável por organizar toda a situação, fez todo o trabalho de sinalização por lá, enquanto os bombeiros, fielmente ali ao que estava acontecendo, tentavam pelo menos socorrer as vítimas e tentavam apagar esse fogo para pelo menos conter o avanço dessas chamas. Foi uma batida frontal. Quando a gente fala sobre uma batida frontal, a gente já imagina que é um impacto muito grande. Mas vendo o que sobrou desse Fiat Uno, aí a gente tem certeza que realmente foi um impacto muito forte. A gente tem o que conversar também em relação a essa dinâmica, porque a Polícia Militar Rodoviária já divulgou uma nota contando sobre a versão, pelo menos do que foi apurado até o momento. Segundo as informações que foram repassadas, o motorista que estava conduzindo essa carreta boiadeira, ele estava seguindo sentido ali a cidade de Uberlândia, quando acabou sendo surpreendido por um caminhão que estava na frente dele, que freou bruscamente. Ele não teve muito o que fazer, segundo os relatos, e acabou então invadindo a contramão, e foi nesse exato momento que ele bateu de frente com esse carro de passeio, com esse Fiat Uno. Rafa foi muito bem em todas as palavras que ele disse, trouxe essa retrospectiva para a gente do quanto a gente precisa olhar para essa rodovia e percorrendo, fazendo esse caminho de lá até aqui, a gente realmente ficou muito preocupado porque ela não tem acostamento em momento algum. É uma pista que está assim com uma camada asfáltica muito boa, mas é uma pista muito perigosa. Perigosa por 2 motivos, porque ela não tem acostamento e segundo, porque tem um fluxo de veículos muito intenso. A todo momento a gente está cercado de carretas, de caminhões, então essa sensação que a gente teve para cá foi sim uma sensação de insegurança que eu imagino que é o que vai também percorrer com muitas pessoas que infelizmente vão ter que pegar essa mesma rodovia agora para cruzar aqui a nossa região. Os corpos então, atualizando mais uma vez para vocês, eles devem ser liberados em instantes da cidade de Ituiutaba, eles ainda estão no IML, finalizando todo o processo de necrópsia, todo o trabalho que é feito dentro do IML para que eles possam ser liberados, para que a funerária consiga então dar início a esse momento de despedidas. Cidade de Prata, esse é o assunto do dia, está todo mundo conversando sobre isso, está todo mundo ficando sabendo dessa tristeza, dessa notícia muito complicada mesmo, que infelizmente a gente tem que falar e tem que conversar e tem que colocar aqui ao longo da nossa programação. Falando sobre o trabalho da Polícia Civil agora, os peritos estiveram também no local ainda ontem, pegaram diversas informações, ouviram também esse motorista.
Ele se apresentou até a delegacia da Polícia Civil em Tuiutaba, teve a oportunidade de falar, apresentou também a versão dele, está aguardando a todo momento, apresentando as informações e aguardando também todo esse processo de fiscalização, todo esse processo de investigação que continua sendo feito aqui na nossa região, aqui na cidade de Prata e também na cidade de Tuiutaba. A pista ela não está interditada, as pessoas conseguem passar por ela com muita tranquilidade, mas quem passa por lá consegue ver as marcas dessa tragédia que aconteceu, porque foi um incêndio que acabou devastando uma parte da vegetação, as marcas estão por toda parte, então a gente consegue tranquilamente ver ali o ponto onde tudo isso aconteceu. A gente, claro, está aguardando, né, mais informações, atualizações agora em relação à chegada desses corpos aqui na cidade de Prata, mas as despedidas elas devem ser feitas aqui mesmo na cidade, os familiares, todo mundo está acompanhando e está também crente que isso vai acontecer ao longo das próximas horas e esses corpos eles devem chegar também aqui ao longo das próximas horas para começar esse processo de despedidas. Rafa, tudo muito difícil, tudo muito rápido, tudo muito complicado. Foi um acidente que aconteceu por volta das 7 horas da noite. Como a batida foi muito forte, as duas pessoas que estavam ali no banco da frente, elas ficaram presas às ferragens, elas morreram carbonizadas. Então os bombeiros eles tiveram um trabalho muito árduo mesmo para conseguir fazer a retirada desses corpos. Eles precisaram tirar ali várias peças desse carro para conseguir ter acesso a esses corpos. Então foi um trabalho muito difícil mesmo e os outros 3 corpos que estavam ali no banco de trás, eles foram arremessados para fora. Então a gente recebeu sim diversas imagens que mostram, que contam um pouco mais sobre essa dinâmica, mas são imagens muito fortes que infelizmente, né, ajudam a gente a entender, mas são imagens que nem podem ser compartilhadas porque são imagens muito difíceis mesmo de assistir, mas é claro que a perícia da Polícia Civil e todos os órgãos que estão contribuindo também nesse processo de investigação, com base nessas imagens, vão conseguir sim ter mais informações para entender se realmente essa versão que foi apresentada pelo motorista será a versão considerada ali como o que de fato aconteceu em relação a esse acidente. Rafa, tá todo mundo muito triste por aqui, todo mundo, né, com uma empatia muito grande, se colocando no lugar dessas pessoas e eram pessoas muito conhecidas na cidade. A gente sentiu esse carinho por grande parte dessas pessoas, mas a gente conversou com muita gente, então esse é o sentimento hoje, não só aqui em Prata, mas também em Tuiutaba e também em outras cidades da nossa região que infelizmente estão recebendo essa notícia muito triste. A gente viaja muito, né? Todo mundo viaja, querem que seja para passear, algumas pessoas viajam a trabalho, então todo mundo tem esse sentimento de que poderia ser algum familiar, poderia ser uma pessoa ou até mesmo poderia ser nós. Então é algo muito difícil, muito complicado mesmo de viver e que pena que a gente vive isso tantas vezes, né, Rafa? E que pena, né? Que pena mesmo. Essa é uma situação muito trágica, muito difícil. Deixa eu mandar um abraço especial à cidade de Prata. Trabalhando aqui há 14 anos, eu já fui à cidade de Prata, perdi as contas várias e várias vezes. Ou para trabalho, ou até mesmo para conversar com algumas pessoas. Gente boa, simples, na área rural. É a cooperativa que é a principal aí na cidade, que é referência inclusive para a nossa região. Então um abraço a todos vocês, eu sei que o momento é de dor mesmo, de dor e ao mesmo tempo de indignação, porque infelizmente nós estamos contando mais uma tragédia entre tantas. Quando a gente começa a olhar os acidentes que foram registrados, os últimos, perceba, quando fala 497, sempre é acidente com vítima fatal. São raros os acidentes que ocorrem ali, onde as vítimas conseguem sair ilesas. Sempre quando tem uma pancada, um acidente grave, infelizmente a gente traz também a notícia de uma morte. E, Débora, eu fico também pensando nos bombeiros que fizeram esse trabalho, que se depararam com as vítimas, a forma com que elas estavam, de tendo que combater um incêndio para depois retirar os corpos. Foi uma situação terrível, complexa e ao mesmo tempo, naquele trecho ali, você não tem para onde fugir, o trânsito fica caótico, tem que parar, não tem jeito. E ao mesmo tempo, depois que o incêndio é controlado, a fumaça ainda prejudica a visibilidade numa rodovia tão perigosa. Então um trabalho que demorou muito, né, Débora? Demorou muito. E para a retirada daqui a pouco dos destroços, ainda vão ter que fechar a rodovia.
Exatamente, Rafa. A gente está até acompanhando, entendendo que horas que isso vai acontecer para que a gente também consiga acompanhar todo esse trabalho que precisa ser feito agora na sequência. Demorou muito e é muito importante a gente reforçar também que esses militares, eles vieram da cidade de Ituiutaba. Então eles demoraram um tempinho também para chegar, eles vieram acompanhados de toda aquela estrutura, todo aquele aparato que a gente conhece bem, que a gente já está rotineiramente, né, mostrando aqui na tela do Balanço Geral. Eles tiveram muita dificuldade para conseguir tirar essas duas primeiras vítimas que estavam ali nos bancos da frente, e a gente percebe essa dificuldade visitando o local porque grande parte do carro ele está esparramado, tem ferro para cá, tem ferro para lá, e a gente recebeu diversas notas, diversos relatos desses militares contando para a gente sobre essa dificuldade, e a gente conseguiu também identificar um pouco disso vendo esses destroços que ficaram ali às margens da rodovia. E eu não sei se é possível para vocês entenderem exatamente a dinâmica ali, mas o fogo quase consumiu ali parte da rodovia. O mato ele faz divisa assim com o asfalto, foi algo muito próximo mesmo, porque como não tem um acostamento, quase atingiu ali a MGC 497. Então foi um trabalho intenso para conseguir conter o avanço dessas chamas. A gente está falando de uma longa vegetação, algo muito grande mesmo, que poderia ter sido ainda pior, mas eles conseguiram ali com base utilizar um caminhão-pipa para conseguir conter o avanço dessas chamas e para apagar também, né, as chamas que estavam ali nesse carro que acabou ficando consumido. Esse Uno, que é um carro muito conhecido aqui no Brasil, ele ficou pequenininho. Ele ficou pequenininho porque não sobrou quase nada dele, ele foi totalmente amassado, na batida ele já ficou bem mais compacto, e com esse trabalho que foi feito ali pelos bombeiros de retirar as ferragens da frente, retirar as ferragens também dos lados para conseguir ter acesso, ele ficou ainda menor, sobrou apenas a carcaça mesmo e o pó. Hoje pela manhã ainda não tinha, pelo menos no horário que a gente foi lá, por volta de 6h30, 7 horas da manhã, não tinha nenhum foco de incêndio, mas o cheiro por lá ainda era muito forte, a gente conseguia sentir isso. Caminhando no local, estava tudo muito escorregadio, porque está um clima muito seco também por aqui, então a gente consegue dizer sim que foi um trabalho muito difícil, porque os próprios militares relataram para a gente essa dificuldade, mesmo utilizando ali o caminhão-pipa, mesmo utilizando todo o aparato, eles tiveram muita dificuldade sim para chegar no local. Não é um local que tem sinal de rede, não tem sinal de internet, é um local de difícil acesso também, e tem toda uma região em mata que fica ali em volta, e existia, claro, toda uma preocupação em conter o avanço dessas chamas para que esse incêndio não chegasse e atingisse também um volume maior ali de vegetação. Então é um trabalho que com certeza vai voltar a ser feito ao longo das próximas horas para retirar, né, essa carreta boiadeira. Ela ainda está no local, porque a gente sabe que o motorista foi conduzido até a cidade de Ituiutaba, ele ainda está, né, fazendo todo o processo de fiscalização, passando por todo esse processo de identificação, cumprindo com os requisitos, né, que são pedidos, acompanhando também esse momento de despedida, porque é um processo de investigação que exige muitos esforços, até mesmo para entender a dinâmica, para possivelmente ouvir de outras pessoas que possam contribuir. Então os veículos ainda estão por lá e a gente consegue encontrar pertences por todas as partes, e é muito fácil identificar porque a vegetação ela ficou queimada. Então quem passa por lá consegue passar tranquilamente pela rodovia, porque ela não está interditada, mas a gente consegue ver porque é bem uma reta, uma subida, e tem todos uns pinhais assim ao redor, e é fácil para as pessoas identificarem onde tudo isso aconteceu, e por isso com certeza um trabalho vai ser feito agora nas próximas horas para fazer a retirada desses veículos, viu, Rafa? Débora Pérez ao vivo, direto da Cidade de Prata, lembrando familiares, amigos que quiserem abordar a nossa equipe de reportagem, conversar, fique à vontade, nós estamos à disposição. Inclusive, nós conversamos com o Tenente Gionaldo, tenente do Corpo de Bombeiros, que esteve fazendo esse trabalho, esteve, infelizmente, aí nessa ocorrência onde 5 pessoas morreram. A guarnição de bombeiros, né, chegando no local, ela fez o controle das chamas que estavam aí na faixa de domínio da rodovia, e após os trabalhos da perícia e da Polícia Civil, fizeram a retirada dessas 2 vítimas que ficaram presas às ferragens. E olha, eu acabo de receber, amiga e amiga, uma mensagem do prefeito da Cidade de Prata, prefeito Chechel, Marcel. Ele deu uma nota agora, inclusive também nas redes sociais, escreveu luto, trágico acidente na rodovia 497 entre Prata e a cidade de Uberlândia, vitimou 5 pratenses, entre eles uma criança. Essa rodovia tem ocasionado diversos acidentes durante décadas. O governo do estado fez a recuperação do asfalto, mas isso não basta. Precisa ter no mínimo um acostamento seguro ou mais pessoas se tornarão vítimas desta rodovia. Decretei luto na cidade
enviarei ofício ao governo do estado cobrando medidas urgentes, que Deus ampare toda a família nesse momento de tanta dor. A mensagem que eu recebo agora do Chechel, prefeito da cidade de Prata. Essa questão envolvendo melhorias na rodovia, eu vou falar algo que eu posso até ser cancelado, mas eu quero que você compreenda. E eu sei que é difícil de compreender, mas eu estou com saudade dos buracos que existiam na 497. Aí você fala, como assim? Você brigou tanto por causa desses buracos? Verdade, verdade. Só que quando tinha tanto buraco, a velocidade era reduzida, não tinha jeito. E quando ocorria acidente, às vezes tinha acidentes graves, mas era uma colisão. Agora nós temos uma rodovia que é um tapete. O asfalto é bom. A pintura na pista é perfeita. Só que daí não tem acostamento. Tem gente que, infelizmente, não respeita o limite de velocidade da via. E quando ocorre um acidente, a situação é gravíssima. E sobre a versão apontada pelo motorista do caminhão boiadeiro, essa versão mostra claramente que tudo poderia ter sido diferente se nós tivéssemos um acostamento. Porque ele disse que o veículo que estava na frente dele freou bruscamente. Para ele desviar, ele teve que invadir a pista contrária. Invadindo a pista contrária, infelizmente ocorreu essa colisão, que foi uma colisão frontal e resultou na morte de 5 pessoas. Se tivéssemos uma pista de acostamento, em vez de invadir a pista contrária, com certeza, para desviar, para segurar, ele ia jogar para onde? Para o acostamento. E a pergunta que eu faço é, para as nossas autoridades, prefeito Chechel, Prefeitura de Uberlândia, porque eu acho que vocês precisam se unir para brigar por melhorias em relação a essa rodovia que é importante de responsabilidade do governo do estado, mesmo com tudo que foi feito. Nós precisamos de pontos de escape, precisamos de terceira pista, precisamos de acostamento, porque ali o movimento é grande, é pesado, é constante, a rodovia se torna importante. E não adianta investir 42 milhões, ou precisamente 560 mil reais por quilômetro, se nem acostamento foi feito. Por isso que eu estou com saudade dos buracos. Compreende? Força para a família, meu respeito, a minha solidariedade. A nossa equipe continua hoje lá na cidade de Prata. Estaremos aí acompanhando esse momento que é muito difícil de despedida e trazendo as atualizações durante a nossa programação. Fique à vontade para comentar, principalmente você que utiliza essa rodovia. Obrigado pelas mensagens de alguns amigos, gente que viu tudo. Olha, e a minha orientação, entre em contato até mesmo com a polícia para que a polícia tenha também a sua versão do que você viu em relação a este grave acidente. Mais um.